Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e irmãs. A nossa reflexão hoje está no livro de Marcos, capítulo 1, versículos 29 até o versículo 31, onde diz da palavra de Deus da seguinte forma: E logo, saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e imediatamente a febre a deixou e o servia. Às vezes a palavra se confunde. Texto bastante conhecido. Sétimo milagre de Jesus, a cura da sogra de Pedro. Pelo que a gente percebe aqui, era uma situação bastante delicada, não era uma febre comum, a tal ponto de que ela estava acamada e isso lhe dificultava então atender aos discípulos e a Jesus. Impressionante é pensar que às vezes questões de milagres só acontecem em situações extremas de profunda dor ou aflição, ou até mesmo de algo impossível. Realmente esperamos milagres nessas condições e de fato acontece. Algumas vezes não ocorre, algumas vezes a gente busca, fica esperando e o milagre não acontece. Aqui nesse texto, Jesus, acompanhado de alguns discípulos, ao sair da sinagoga, estava indo à casa de Pedro para se alimentar e descansar. Mas no ministério de Jesus não havia tempo para descansar. A sogra de Pedro estava com febre, que nem conseguia ficar em pé para fazer suas atividades. E agora chegam ali Jesus, Pedro e os outros, e ela nem sequer tinha como atendê-los. E a gente sabe que Jesus e Pedro, eles não tinham tantos lugares para que eles pudessem parar, fazer suas refeições. E ali chega naquele momento e ela está debilitada. Será que era uma febre comum? Parece que não. Eu encontrei um artigo bíblico no site Brasil Gospel, onde o autor é Israel Silva, que ele coloca que aquela região é uma região muito semelhante ao que nós temos aqui no Amazonas, o clima principalmente, em que o fato de ser mais úmido, o fato de ser mais quente o local, então traz uma quantidade muito grande de mosquitos que transmitem algumas enfermidades. E seria um fato que talvez ela estivesse com malária, e isso ele consta nesse artigo. Então, Jesus chega ali, Pedro e os demais falam para Jesus, ele vai até o local onde ela está, pega-lhe pelas suas mãos e a febre imediatamente sai dela. E ela, boa, passa então a servir aos discípulos. As pessoas que moravam naquela região, a gente vai falar um pouquinho do clima da cidade da Galileia, e as pessoas que moravam naquela região costumavam passar por esse tipo de enfermidade, segundo aqui Israel Silva. O norte de Israel é um local bastante quente e úmido. O lago de Quinerete, também chamado de Mar da Galileia, está aproximadamente 215 metros abaixo do nível do mar. É uma região baixa que conserva uma grande taxa de umidade e calor. As nuvens se formam com facilidade, pois a massa de ar frio que vem do Monte Hermon é um pico coberto de neve todo ano, e logo à frente mais o norte, somado com as nuvens que vêm do Mediterrâneo, aumentam a taxa de chuvas naquela região. Há também muitos lugares baixos na Galileia e muitos vales, e um dos mais importantes é o Vale de Jezreel, que possui um solo muito fértil e muito usado para a agricultura. Em si, toda a região é muito fértil, com muitas plantações e crescimentos de vegetação. Os lugares baixos formavam lugares de charques
e terrenos alagadiços pantanosos com acúmulo de água. Então aqui é provável que a febre era decorrente de uma malária própria daquela região. Então essa febre que a sogra de Pedro está é decorrente de alguma situação lá daquela região. E não é diferente aqui no Brasil. Muitos aqui no Brasil, na região do Amazonas, são contaminados nessa época de calor e muita chuva pela malária e que realmente traz alguma dificuldade. Quando Jesus entra naquela casa e toca a mão da sogra de Pedro, segura propriamente dito a mão da sogra de Pedro e a febre desaparece, é porque ele, Jesus, tem todo o controle, autonomia e poder sobre a matéria humana para repreender e para expulsar o mal que vem sobre o ser humano. Pois em si ele mesmo sabe como é a composição humana, pois pela palavra de Deus e através dele, do Espírito Santo e o próprio Pai, foram criados o homem e a mulher. Então, aquele corpo cansado, aquela mulher cansada, que já estava febria, que não sabia ali se estava de 1, 2 dias ou 3 dias, em média aquela febre levava 3 dias, depois a pessoa começava a melhorar. A sogra de Pedro ali, é uma situação que talvez não tenha sido diferente. Então a sogra de Pedro está acamada, está com febre, está numa situação delicada, e o mestre vai até ela e a cura, faz algo diferente na vida dela. Ela recebe o toque de Jesus e é curada instantaneamente. Quando Jesus entra em ação, o resultado não é parcial. Pelo contrário, é total. O milagre não ocorre por etapas, ocorre de uma única vez. Então Jesus chega ali naquela casa sabendo o que está acontecendo e agora ele entra com o seu poder em ação. A cura da mulher não é algo humano. Não foi um chá que deram para ela. Não foi um remédio que deram para ela. Foi a ação de Jesus Cristo que a curou e a libertou. Neste mesmo site que nós falamos, existe uma referência à palavra servir. Essa parte de servir, ela está servindo não como servir a outras pessoas de igual forma. É usado um verbo lá do hebraico, lecharet, que significa servir, ministrar e adorar algo que era feito aos senhores, aos deuses, ou propriamente a Deus. Então esse verbo que é usado nessa tradução é algo que ela recebe, ela tem essa libertação e ela passa a servir a Deus. Jesus, Filho de Deus, Deus está ali, então ela está servindo ele com toda a sua honraria, toda a sua dedicação e toda a sua vida. As colocações são interessantes porque não é simplesmente ficou bem, passou ou está melhor. Não, ela foi instantaneamente curada, liberta de toda aquela febre e alcança a glória de Deus, e agora ela está revestida do poder, revestida dessa autoridade, e ela vai levantar-se e ela vai servir com alegria, com dedicação e com vontade. Parece ser um milagre um tanto simples, não é? Mas é fato que muitas pessoas ficavam debilitados e inclusive morriam por causa desse tipo de febre naquela região. Jesus entrou naquela casa para trazer bênçãos. E a sua autoridade está além daqueles males orgânicos, físicos ou espirituais. E aí nós temos que entender desse milagre, que precisamos convidar a Jesus Cristo para entrar
na nossa vida, na nossa casa e resolver os nossos problemas. É necessário. Apenas ali ele segurou a mão da sogra de Pedro e a curou. Cristo entrou naquele local e concedeu a vitória. Isso nós pensamos e aí temos que parar e analisar. Porque várias vezes nós clamamos, suplicamos e buscamos de Deus e nada acontece. Várias vezes nós oramos e perguntamos, será que Deus está ouvindo? Sim, Deus está ouvindo as nossas orações. Mas por que não acontece? É a soberania de Deus, é o poder de Deus. O que compete a nós é confiar, acreditar e buscar a Jesus Cristo para entrar na nossa vida e entrar na nossa casa para resolver tudo aquilo que está nos trazendo incômodo, insatisfação ou está trazendo algum mal. Assim, diante dessa busca, diante dessa situação, Deus ele vai agir. Talvez não haja da forma como nós queremos, mas ele vai agir porque houve uma busca, houve um interesse, houve uma dedicação em clamar e pedir a ele. Então, esse sétimo milagre fala que quando Jesus entrou em ação, o milagre aconteceu. E isso é importante na nossa vida, porque Jesus está sempre agindo, está sempre nos abençoando, fazendo grandes coisas e às vezes nós não percebemos. A cura de uma febre parece algo simples. Quantas pessoas têm febre? Quantas pessoas tomam remédio por causa de uma gripe? Mas Jesus agiu e ao agir, a bênção de Deus chegou na vida daquela mulher. Essa palavra precisa entrar na nossa vida, precisa entrar no nosso coração. Jesus fala conosco, Jesus nos alerta, Jesus nos abençoa e Ele quer que continuemos a buscá-lo e assim Ele proverá coisas grandes para cada um de nós. Pare, pense e analise. Jesus quer ouvir a sua voz. Clame ao Senhor e você verá a glória de Deus. E Deus te abençoe grandemente e possamos continuar a meditar e a pensar um pouquinho mais nos milagres de Jesus. Um grande abraço. Que Deus te abençoe.